Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma LPO Live. Eu sou o Rafael Almeida e hoje nós vamos receber o professor Osmar Neto para poder falar sobre o levantamento de pesos aplicado em outros esportes e tempos de Covid. Vamos falar um pouco sobre o Covid-19. Ele que vem pesquisando aí esse assunto. Então nós vamos ter a possibilidade de ouvi-lo falar aí sobre as medidas necessárias para redução da propagação da doença e, e outros assuntos. Então, se vocês tiverem dúvidas, tanto sobre treinamento quanto sobre Covid-19, fiquem à vontade para poder perguntar. Vou só aguardar aqui a entrada do professor Osmar e assim que ele entrar eu vou convidá-lo para a gente poder iniciar o nosso assunto. Lembrando que semana passada nós tivemos a presença do Alex Tosi, que é treinador, trabalha com categorias de base. Nós falamos sobre iniciação, levantamento de peso, né? Surgiram várias perguntas, várias dúvidas lá, que posteriormente eu respondi individualmente aí para quem perguntou, via direct. Então, se alguma coisa sobrar durante a live e vocês não conseguirem o vosso... Ok. Beleza. Ok, vamos só aguardar ele entrar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que não possa ser sanada aí durante a nossa live, fiquem à vontade para enviar depois, via direct, que a gente responde. Fala, Osmar, boa noite. Tá me E ouvindo aí, bem? garoto? Tô sim, cara. Você consegue me ouvir? Beleza, para mim tá ok. Pessoal, se tiver ok aí para vocês também, deem um joinha aí. Deixa eu só dar uma posicionada aqui na minha câmera. Cara, tá muito frio aí? Pô, cara, do nada esfriou mesmo. Aqui em BH tá geladaço, cara. Tá até É, difícil de treinar. pô, tá frio mesmo. E Cê- vamos ver, meio que antes da hora, né? Mas parece que julho vai ser brabo. Pois é, pois é. Talvez isso aí tenha até uma relação com o nosso segundo assunto de hoje, que é a propagação do Covid-19, né, Osmar? Pô, pior que tem mesmo, cara. Pior que Pois tem. é. Pois é. É, isso aí. Bom, Ó, pessoal, o Pereira deu um joinha ali, ó. Tá entrando uns alunos meus aí. Legal, galera legal conhecendo. demais, legal Ó, demais. a minha Sejam todos atleta aí, a bem-vindos. Alissa. Show. Muito bom. Pessoal, para os alunos do Osmar aí, o pessoal que não me conhece, né, meu nome é Rafael Almeida. Eu comecei esse projeto aí que a gente está chamando de LPO Live, que é de trazer especialistas para a gente poder bater um papo, falar um pouco sobre o que gosta, que é levantamento de peso, treinamento esportivo, atividade física e saúde. É a minha formação na área acadêmica, eu sou doutor em ciências do esporte, especialista em levantamento de peso. Inclusive conheci o Osmar num curso que fiz da Eleico no ano passado, em 2018, que foi uma Ó, legal. capacitação de treinadores. E aí ele trabalhou junto com a equipe da Eleico lá e eu acabei o conhecendo. Né? Extremamente competente, vocês que o conhecem aí mais do que eu já sabem disso. Osmar, vou te passar a palavra para você se apresentar para as pessoas que eventualmente não te conhecem, para a gente poder dar início a esse bate-papo. Fechou. Valeu, cara. Então, para quem não me conhece aí, meu nome é Osmar. Eu tenho um histórico acadêmico barra desportivo, eu também tenho um doutorado, é a minha área de engenharia biomédica, e na verdade eu sou formado primeiro em matemática aplicada, depois eu fui fazer educação física e daí acabei juntando as duas coisas e fiz um doutorado em biomecânica. Na época foi biomecânica das artes marciais, porque eu sou desde criança do Kung Fu e tinha essa curiosidade de estudar o Kung Fu de uma forma mais científica. E daí foi indo, foi mudando e tal. Hoje em dia eu acabei indo para uma área bem específica, mais dentro do que a gente chama de controle motor e fisiologia neuromuscular. Essa seria talvez as áreas que eu mais estude, mas daí tem as áreas que eu estudo em paralelo. Uma é treinamento desportivo, mas eu diria que eu mais pratico o treinamento desportivo como treinador do que sou um estudioso do treinamento desportivo, mas acabo fazendo um pouco das duas coisas. E como eu tenho essa veia forte na matemática aplicada, eu acabo trabalhando em outras áreas que a matemática aplicada possa atuar, que é o caso, por exemplo, hoje em dia eu estou trabalhando bastante no Covid por causa disso. Mas é isso, dentro da área do levantamento de peso olímpico, eu comecei em 1998, então fui um privilegiado, digamos assim, porque naquela época ninguém sabia o que era levantamento de peso olímpico no Brasil, era só um ou dois centros no Brasil, era a galera da seleção brasileira,
mas não era difundido assim entre as pessoas, digamos, dos outros esportes. Eu era do basquete e tal, mas eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos e daí lá que eu comecei a fazer, no começo, o levantamento de peso olímpico para ajudar no basquete. Daí depois o meu foco para mim mesmo foi fazer o levantamento de peso olímpico ser adaptado para me ajudar no Kung Fu, e daí isso foi me levando até hoje em dia. Eu sou proprietário de um centro de treinamento que a gente usa o levantamento de peso olímpico para ajudar em qualquer esporte, e temos um time de levantamento de peso olímpico também. Então tem as duas coisas lá. Acho que é isso. Legal demais. Legal que vai te dar propriedade para falar sobre tudo que a gente vai te perguntar aqui hoje, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista científico, né? Legal demais, Osmar. Assim, uma carreira brilhante. Eu acho que poucos profissionais conseguem ser tão diversificados assim. Eu falo até que é uma limitação minha, porque eu fui focando cada vez mais num aspecto único, e quando você diversifica, isso te dá a possibilidade de enxergar o mundo de uma outra forma, né? Que é o seu caso aí, através da matemática. Então, acho isso bem interessante. Bom, para começar, eu selecionei uma pergunta aqui para poder tentar entender qual que é a sua relação com o levantamento de pesos hoje, né? Na sua atuação profissional, hoje no seu dia a dia, como que o levantamento de pesos está presente aí na sua vida? Show, legal. Então, hoje em dia eu tenho uma academia chamada Arena 235. É uma academia onde a gente tem vários coaches, vários treinadores que trabalham juntos, e a gente tem mais de um público que a gente atende, né? Então eu diria que o público principal lá do ponto de vista financeiro para rodar a academia é o público que quer qualidade de vida, né? Quer saúde, quer estar bem, e daí esse público a gente usa o levantamento de peso olímpico com eles, mas eu diria que é uma das várias coisas que a gente usa, né? Então a pessoa vai fazer treinos aeróbicos, vai fazer treinos que vêm mais do que a gente considera hoje um funcional, talvez. Para mim é tudo educação física, essa que é a questão que eu sempre deixo claro, né? As pessoas dividem em nomes, deve ter pilates, deve ter isso, mas para mim é tudo educação física. Mas dependendo da pessoa, a gente vai usar uma ferramenta diferente, né? Então lá a gente trabalha dessa forma. Uma das ferramentas que a gente usa, mesmo com esse público, é o levantamento de peso olímpico. Mas não é um levantamento de peso olímpico para bater recorde, para chegar num máximo. É mais para desenvolver coordenação, desenvolver um pouco de potência, mas nada parecido com o levantamento de peso olímpico de um atleta de levantamento de peso olímpico. Isso é diferente, né? E daí a gente tem também um segundo público, que daí sim é um público mais competitivo, e daí a gente tem esse público dividido em três, né? A gente tem o cara que hoje em dia trabalha na Embraer, que é um advogado. A Embraer é uma... Não sei se você conhece, aqui em São José a gente tem a Embraer, que é a principal empresa de aviação do Brasil, e está passando por várias coisas agora também, com aquela questão da compra da Boeing. A gente tem muitos alunos da Embraer, por exemplo. Esse é um cara que ele não é um atleta, por exemplo, ele é um profissional da Embraer, é um engenheiro, só que ele quer colocar 3 horas por dia de treinamento e competir nessas competições de MMT que tem na região, né? E daí a gente entra em um outro assunto, que eu acho que é para outra live, se quiser um dia, porque esses campeonatos, eles não existe ainda um esporte, não existe uma regulamentação, é muito confuso, é muito perigoso, então tem várias coisas pertinentes a ele, mas o levantamento de peso olímpico é uma das ferramentas super importantes dentro do MMT competitivo. Essas pessoas, elas não são profissionais, não são atletas, mas é um cara que se dedica, ele coloca 3 horas por dia, e daí lá na academia ele tem uma periodização de levantamento de peso olímpico que ele faz como parte do treinamento dele, junto com uma periodização que leva em consideração potência anaeróbica, potência aeróbica e várias outras coisas. Isso seria um dos 3 públicos que a gente atende mais atleta. Daí a gente tem mais 2. Uma é a equipe de São José dos Campos de levantamento de peso olímpico, e na verdade, embora a gente esteja no estado de São Paulo, a nossa equipe representa o Rio Grande do Sul, então já faz anos que a gente compete pelo Rio Grande do Sul. E daí a gente tem um terceiro público, que é a preparação física. Então a gente tem atletas do judô, atletas da luta de forma geral, temos atletas do stand-up. E daí esses atletas, eles também usam o levantamento de peso olímpico, mas numa terceira forma. Então eu diria que a gente aplica o levantamento de peso olímpico de 4 diferentes formas dentro da Arena, que é na nossa academia chama Arena 235. E essa é a minha... Legal demais, Osmar. Interessante você citar isso. Pode falar. Porque semana passada, na discussão com o Alex, uma das coisas que foi levantada é a possibilidade de você iniciar no levantamento de peso já sendo adulto, né? Nós conversamos muito sobre iniciação esportiva, sobre a necessidade de se iniciar cedo para que você atinja o desempenho em alto nível. A gente está falando de nível internacional, de nível olímpico, mas que isso não é uma restrição para a prática,
Inclusive, se você observar hoje os recordes dos atletas master, são altíssimos, é um desempenho muito alto, mesmo para esses atletas aí com 50, 55, às vezes 60 anos. Então, você confirma para a gente uma questão que a gente já vinha levantando, que o levantamento de peso como ferramenta, ele atende a diferentes públicos de diferentes maneiras, porque ele oferece ali, na sua prática, né, uma série de benefícios que vão acabar podendo ser usados para diferentes finalidades. E uma outra coisa que você falou aí que me chamou a atenção, e eu concordo com você, é que, independente do nome que se dá para o método, né, se é o método A ou B, isso tudo envolve basicamente dois aspectos: o movimento e uma sistematização desse movimento para poder provocar algum determinado efeito. Então, o movimento é livre, né? O corpo humano ele tem arcos articulares que podem se movimentar de diferentes maneiras, e isso aí pode ser usado a nosso favor, independente do nome que se dá para isso. O importante é você saber, como treinador, sistematizar isso para provocar os efeitos que você deseja. E aí, dando sequência aqui nas nossas perguntas, como que você enxerga hoje os benefícios do levantamento de peso sendo aplicado para esses públicos que você mencionou que atende, que são basicamente os públicos que a gente pode atender com o levantamento de peso? Quais as aplicações do levantamento de peso e quais as respostas que você tenta obter deles quando você aplica essa ferramenta? Show, legal, cara. Acho que é isso que você falou, é saber aplicar, né? Então, a gente tem uma ferramenta importante e o educador físico tem que saber quando e como aplicar essa ferramenta. Eu diria que tem alguns casos onde não necessariamente você precisa fazer... Quando a gente pensa em... Para quem eu não sei exatamente todo mundo que está ouvindo, eu acho que quase todo mundo deve ser o levantamento de peso olímpico, mas só para ficar claro, se tiver alguém que ainda está entrando nesse mundo, normalmente quando a gente fala em levantamento de peso olímpico, a gente está pensando em dois movimentos principalmente como os movimentos da competição em si, que é o arremesso e o arranco, dependendo de onde você treina, o pessoal pode chamar em inglês do snatch e do clean and jerk. Né? E daí, embora esses sejam os movimentos que vão acontecer numa competição, os atletas de LPO eles treinam vários outros movimentos. Então, o agachamento, por exemplo, é um movimento fundamental para um atleta de LPO. E daí existe dentro do LPO uma vontade de você ficar cada vez mais forte e explosivo dentro desse movimento, por exemplo, do agachamento. Isso vai ajudar. E daí é nesse sentido que eu queria dizer. Então, por exemplo, às vezes a gente recebe um lutador que não necessariamente vai ser interessante para ele fazer um snatch completo, porque ele tem alguma limitação no ombro, alguma limitação de uma chave de braço que ele recebeu um dia no treinamento, e às vezes se eu ficar tentando forçar aquele movimento e ele ainda não está pronto para aquilo, ele pode acabar se machucando em vez de melhorar, que é o que eu quero, é desenvolver a potência dele. Então, um bom treinador, ele vai ainda conseguir usar o LPO, mas ele vai adaptar o exercício, né? Então, ele vai fazer um pedaço do exercício, por exemplo. Ele vai fazer o começo do arranco, mas ele não vai terminar. Ele vai só remar a barra com explosão, por exemplo. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar bem detalhado, porque se a pessoa pega, por exemplo, não é do LPO, digamos assim, daí vê o movimento, aprendeu rápido num curso e daí já começa a tentar aplicar num atleta porque viu que isso dá resultado, isso é muito perigoso, né? O profissional que tem uma experiência com levantamento de peso olímpico, eu costumo dizer que é mais ou menos ter uma experiência como com Kung Fu ou com Karatê. Você não faz um curso de 2 dias ou assiste filmes do Jackie Chan por um mês e de repente você sai dando aula de Kung Fu. Não é assim que funciona. Normalmente você vira aluno de Kung Fu, você é aluno por um bom tempo, você pode ou não desenvolver aquela vontade de ser competidor, isso não é um pré-requisito, mas você gosta da técnica, você viveu bastante tempo fazendo a técnica, e daí você começa a estudar para ser um professor, seja fazendo educação física ou cursos específicos. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? O levantamento de peso olímpico é uma ferramenta sensacional, mas ela tem que ser aplicada por alguém que tenha um mínimo de conhecimento, que seria o mesmo mínimo que eu pediria para alguém que queira dar uma aula de jiu-jitsu, para alguém que queira fazer um outro tipo de aula. E hoje em dia a gente não vê isso. A gente vê muita gente que seria, eu costumo dizer, um faixa branca da área dando aula. E isso pode ser perigoso às vezes, né? Agora, partindo do pressuposto que você está tendo aula com faixa preta e tal, eu costumo dizer que daí sim você vai ter muitos benefícios, né? E o primeiro benefício, quando a gente pensa para atleta, é potência. Né, a capacidade de você mover teu corpo
ou mover uma carga externa que você precisa mover com maior velocidade, né? Então, se você quer dar um soco, você tentar dar um soco mais forte, que vai chegar com mais velocidade no seu oponente. Se você é uma pessoa que compete em lutas, isso faz total sentido para você. Mas existem outros esportes também, né? Então, um cara do rugby que quer chegar e dar um tranco no oponente dele, ele precisa de potência. Não adianta só ser forte. A gente costuma dizer, ele tem que ser forte, mas ele tem que ser forte e rápido, né? Ele tem que chegar com velocidade e com força. E o LPO é sensacional para isso, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, a gente tinha um atleta que hoje em dia é dono de uma academia, ele era nadador de curta distância, 50 metros. Então o LPO era uma ferramenta que ele usava sempre nos treinamentos, porque era um esporte de muita potência, né? O Cielo, até quando foi para os Estados Unidos, começou a mostrar uns vídeos que ele estava treinando levantamento de peso olímpico. Foi a época que ele chegou no índice mundial e tal. Então essa é uma questão bem, digamos assim, bem fixa, não tem muito o que discutir, é um consenso científico e entre os treinadores que, se você aplicar da forma correta, você vai ter esse ganho de potência com o seu atleta. O que ainda as pessoas discutem mais é até que ponto eu preciso do LPO com a minha tia que não é atleta. Ela entrou na academia porque ela quer ficar bem e, de repente, eu começo a treinar ela em LPO. É ou não é indicado? Vale a pena ou não vale a pena? E daí eu diria que vai depender muito do caso, vai depender muito do histórico da pessoa, vai depender muito de quais são os seus objetivos dentro da modalidade com essa pessoa, mas eu diria que é possível usar e é uma ferramenta muito boa, né? Então eu tenho exemplos, por exemplo, na nossa academia, de pessoas que eram sedentárias e hoje já estão se animando para ir numa competição master, né? Então o que a gente fala para essa pessoa? O importante é ela ir lá, fazer um movimento bonito, uma técnica bonita, se divertir com o esporte, mas não necessariamente eu quero que ela bata o recorde da vida dela e jogue 200 quilos para cima, né? Então eu acho que quando a gente está falando com esse público, a noção do máximo que tem que mudar um pouco. A progressão é importante, mas a exigência de uma progressão muito rápida, no limite do que a pessoa consegue, eu acho que não é interessante. Isso é no mundo dos atletas que a gente busca esse limite. Agora, se a pessoa tem consciência que ela pode evoluir devagar e não necessariamente depois de uns 2, 3 anos continuar evoluindo, porque se você pega uma pessoa que tem uma vida normal, digamos assim, e já está treinando contigo há 4 anos, chega uma hora que fica difícil ela continuar evoluindo muito nas cargas. Mas não é esse o objetivo, ela pode continuar evoluindo na técnica, fazer o movimento cada vez mais bonito. Daí eu acho que o levantamento de peso olímpico é sensacional para esse público também. Legal demais, Osmar. Você levantou muitas questões aí que são bastante relevantes, tanto do ponto de vista de quem aplica a ferramenta de trabalho, quanto do ponto de vista de quem a recebe. Eu acho que, adicionalmente a tudo isso que você falou, eu vejo também como motivos para a gente poder utilizar o levantamento de pesos algumas características que o esporte tem, como, por exemplo, a alta demanda de flexibilidade, de amplitude de movimento, que, de certa forma, mesmo com uma sobrecarga mínima, um PVC, a gente conseguiria obter aí um aumento dessa amplitude de movimento até numa população da terceira idade, se fosse o caso. O aumento da densidade óssea, que é provocado pelas sucessivas vezes que você suporta uma quantidade de carga externa, de carga mecânica, em cima do seu corpo, que já foi mostrado que também está associado, por exemplo, com a redução de quedas na terceira idade. Sim, então eu vejo que o levantamento de peso... Eu acabei nem falando todos os benefícios, né? É legal que você está complementando legal. A gente acabou de... É interessante que você comentou isso do equilíbrio, mas uma pesquisa aqui do nosso centro de pesquisa saiu pré-print semana passada, então deve sair agora na próxima semana já a versão final, que é justamente o efeito do treinamento, desse treinamento de força misturado com levantamento de peso olímpico para idosos, né? E a gente mostrou que existe uma diferença grande nas pessoas que treinam e as que não treinam quanto ao equilíbrio. Então a gente mediu o equilíbrio de várias formas e o que você falou tá cada vez mais um consenso científico. E eu acho que mais do que você disse também, tem um efeito da coordenação motora, né, e até da atenção, que é sensacional. Eu costumo dizer que quando você está fazendo uma atividade física onde você não precisa do teu intelecto, a sua capacidade de aproveitar essa atividade física diminui. Então, como, por exemplo, você está fazendo um movimento na esteira e você está andando na esteira. O movimento na esteira ele é automático para você.
Então você consegue andar na esteira pensando em outras coisas, pensando no problema do trabalho, pensando numa briga que você teve, etc. Agora, quando você está realmente fazendo um movimento mais complexo, um snatch, uma técnica assim, você precisa colocar o teu foco naquilo, né? E daí o levantamento de peso olímpico, ele entra numa outra esfera, que é ajudar as pessoas a ter um momento do dia onde ele tem um descanso para a cabeça, eu diria assim. Então é quase meditativo, né? E isso daí tem vantagens e que a gente não consegue nem enumerar dentro da vida, da qualidade de vida de uma pessoa. Então ele trabalha em várias esferas, né? Então você vai ter esses ganhos que são bem físicos, né? Bem quantitativos. A densidade óssea é uma coisa que a gente consegue medir e o levantamento de peso vai ajudar com isso, né? O equilíbrio que a gente conseguiu medir aqui no artigo recentemente e mostrou que melhora também. Mas eu acho que tem outros ganhos que são mais difíceis de medir. Mas se você tentar medir de alguma forma, não é a minha área específica, a psicologia do esporte, mas eu garanto que você vai chegar em resultados mostrando que a qualidade de vida está correlacionada com os idosos que treinam levantamento de peso olímpico. Isso eu tenho certeza. Legal demais. Osmar, assino embaixo de tudo que você disse, concordo plenamente. Eu acho que, enquanto ferramenta, tem até um efeito adicional, que é você, no seu dia a dia, atribuir metas de curta duração, que é a meta daquele dia, é acertar aquele peso, daquela série, e isso em tudo que você faz acaba te mantendo motivado por muito mais tempo do que, por exemplo, quando você treina uma, digamos, musculação na forma de prescrição cultural que nós temos aqui hoje. E aí, aproveitando essa fala, eu vou responder a pergunta, uma pergunta que fizeram aqui, agora eu não lembro quem, mas que você pode praticar musculação antes do levantamento de peso, depois? Na realidade, as características do levantamento de peso e da musculação são as mesmas. A gente está falando de treinamento de força. E eles têm ali os mesmos princípios que norteiam a sua prescrição. Então, o seu programa de musculação ele vai estar compreendido dentro do seu programa de levantamento de pesos. Ou seja, a gente está falando de uma coisa só. Uma outra pergunta que fizeram, isso é um assunto que eu vou deixar para discutir depois, mas eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Nós vamos ter um convidado aqui que vai falar somente sobre flexibilidade e sobre as adaptações de flexibilidade, tanto do ponto de vista agudo quanto do ponto de vista crônico. Mas já respondendo a pergunta, é necessário treinar flexibilidade para que você mantenha a sua amplitude de movimento alto. Eu imagino que o Osmar aí, que veio do Kung Fu, ele ainda mantém aí a sua rotina de flexibilidade de alguma forma para conseguir executar as técnicas que ele precisa lá. Nem que esse treinamento seja a técnica em si, né? Porque em alguns casos, como é o caso do levantamento de peso, você vai obter esse benefício treinando só a técnica. E aí uma terceira pergunta que fizeram aqui que eu achei muito interessante, Osmar, que aí eu vou passar a palavra para você, é a seguinte. Como que você entende o platô de aumento de desempenho desses atletas? Na sua experiência, com as pessoas que você treina, quantos anos leva para eles atingirem um platô, se é que atingem, ou eles têm uma redução do desempenho depois de um tempo, não conseguem manter? Como é que é essa história da evolução temporal do desempenho aí na sua experiência? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, cara? Exatamente. Como que você quebra os platôs e até que ponto é possível, né? Até onde vai o limite do corpo humano, né? E daí eu diria que assim, essa resposta ela não cabe numa hora. Eu costumo dar cursos, a gente dá cursos aqui na Arena e eu divido um pedaço, uma manhã de cada final de semana, são 4 módulos para falar de periodização do treinamento desportivo e em todos os módulos a gente vai falando sobre isso e tirando esse tipo de dúvida, né? Mas assim, o que eu posso falar de forma bem resumida? A primeira coisa é o seguinte, para o meu atleta de judô, então, vamos, porque como eu falei que tem vários públicos, então vamos começar pelo meu atleta de judô. Então hoje em dia a gente tem um atleta que treina com a gente já faz anos, é o Isaac, ele é mais que pentacampeão brasileiro de judô, já foi campeão brasileiro no pesado, já foi no meio pesado e ficou a uma vaga das Olimpíadas que seriam em Tóquio esse ano, né? Olha como que é o negócio. A vida minha com ele foi conversar sobre as Olimpíadas de Tóquio nos últimos 4 anos e ele ficou a uma vaga, uma luta para ele ter a chance de ir. No fim nem vai ter a Olimpíada. Olha que coisa louca, né? A gente nunca imaginou. Exatamente. Mas então vamos lá, no caso dele, se ele atingir um platô no nível de força ou de potência, ou por exemplo, num movimento específico, vamos imaginar que ele não está evoluindo o recorde dele de arremesso, né?
Vai ter um momento que, para mim, isso não me importa, sinceramente, entendeu? Eu quero que ele tenha um mínimo de desempenho no arremesso, que vai ser muito mais forte que a maioria das pessoas normais, mas vai ser muito menos do que um levantador de peso olímpico. Então, eu tenho que ter essa noção, mas que é o suficiente para o judô. Não sei se ficou claro. Ele é um judoca. Então, eu quero que o desempenho dele no judô seja o maior possível durante o máximo de tempo possível, e que, para que isso aconteça, o desempenho dele no levantamento de peso olímpico tem um nível que ele precisa manter só. Ele não precisa passar disso. Isso serve para força, serve para cardio. Então, por exemplo, se eu testar o levantamento máximo dele de arranco, ou de agachamento, ou de corrida, por exemplo, esses valores, para mim, eles chegam uma hora que eu não preciso mais subir eles. Eles podem ficar num platô, e eu quero que, no caso dele em específico, quando ele está ficando mais velho, tem outras características no judô que começam a ser vantajosas para ele, que tem a ver com a estratégia, com a experiência, com a leitura do outro oponente. O judô é um esporte extremamente complexo. Então, o físico, eu preciso chegar num nível que eu sei que ele não vai perder por conta do físico. Mas agora, para ele ganhar ou não, ele vai depender de outras coisas, entendeu? Legal demais. Então, no levantamento de peso, especificamente, no primeiro ano do curso de formação de treinadores lá do Comitê Olímpico, nós tivemos um estágio com um treinador colombiano, que já foi medalhista olímpico, e ele apresentou para a gente os dados de evolução do desempenho de vários atletas dele, tanto masculino quanto feminino. E esses atletas, eles atingem um relativo platô por volta de 7 anos de treinamento no levantamento de peso. E a partir dali, eles têm incrementos mínimos de 1 a 2%, ou às vezes até a queda. O que talvez não seja o mesmo tempo para poder atingir o platô se a finalidade do levantamento de peso for outra, como é o caso, por exemplo, do judô, como você acabou de citar. Exatamente. Aí. O legal então, esse curso é engraçado porque a gente era para ter sido amigo de curso nessa escola. Eu acabei não indo, tive outros compromissos e aconteceu de ter várias coisas acontecendo. Mas então, assim, agora em específico do levantamento de peso olímpico ou dos treinamentos de força, a gente vê uma diferença grande entre potência e força. Justo. Né? Então, quando você tem um esporte que não exige tanta velocidade, então, por exemplo, eu tenho um atleta que é master do powerlifting, que é o levantamento básico, então agachamento, o supino e o levantamento terra. Ano retrasado ele foi campeão mundial master no Canadá. Então ele pesa 64, 65 quilos e ele levantou 285 quilos no terra. E ele já tem mais de 40 anos. Então o platô para ele demorou muito tempo, muito tempo. Né? Quando a gente pensa em levantamento de peso olímpico, a idade passa a ser um fator um pouco mais importante do que no powerlifting. Então, cada esporte vai ter sua característica. Né? Esse tempo médio que o treinador falou, ele é um tempo médio, esse tempo médio de 7 anos, ele é condicionado à idade que a pessoa começou e o ambiente que ela começou. Né? Então, se você tem um atleta, por exemplo, eu tenho uma atleta que os últimos 4 anos ela medalhou no Campeonato Brasileiro. Ela está há 7 anos comigo e ela ainda não está no platô. Todo ano a gente consegue pôr mais 10 quilos. Mas por quê? Os primeiros anos dela, ela saiu de uma pessoa sedentária, com isso ela tinha uns 17 anos, para começar a ter um bom condicionamento físico. Ela começou a pegar firme mesmo no LPO há uns 4 anos atrás. Então a conta para ela vai ser diferente do que alguém num centro olímpico, que já se dedicou e etc. Então ela tem um pouquinho mais de anos ali que ela consegue empurrar. A outra coisa é que o platô a gente pensa só como uma questão física, mas muitas vezes ela é uma questão também emocional. Né? Então tudo na vida da pessoa vai fazer parte desse platô. Se ela está bem com a família, se ela tem uma outra ou não profissão. Aqui no Brasil a gente tem atletas da seleção brasileira, que tem que trabalhar para conseguir competir, né? Então esse cara, não necessariamente ele está no melhor dele. Se de repente aparecer um patrocinador nesse cara e falar, meu amigo, agora você não precisa mais trabalhar. A tendência é que ele saia do platô porque ele vai ter mais tempo para recuperar. E às vezes nem é a quantidade de horas treinando que ele vai melhorar, mas é a quantidade de horas descansando, porque antes ele saía de um treino da seleção brasileira e ia trabalhar. Agora ele pode ir para casa, tirar um cochilo, estudar um pouco, talvez trabalhar mais menos horas e voltar. E daí ele vai quebrar esse platô novamente.
E você mencionou antes, motivação, né? Motivação é tudo. Então, quando um atleta chega no primeiro platô, na minha experiência, o primeiro platô que a pessoa chega é mais ou menos 1 a 2 anos depois que ela começou a treinar. Nesse momento, é normal ela atingir o que a gente é um platôzinho. Mas é normal ela atingir um platô. Esse platô é perigoso, porque se essa pessoa não tem um treinador que é realmente histórico de atleta, ele pode ir para o lado das drogas, né? De um esteroide anabolizante, de um tipo de coisa. Mas esse é um momento que, na verdade, o que está acontecendo? O nível de dedicação, principalmente mental da pessoa, começa a fazer mais diferença. Nos primeiros anos de treino, qualquer coisa dá certo. Você não precisa se prestar muita atenção, você não precisa descansar direito, você treina, sai. Depois de 1, 2 anos treinando, não. Então vai começar a ter uma necessidade de dormir melhor, uma necessidade de comer melhor. E o treinador começa a ter uma necessidade de aumentar a complexidade do treino e individualização desse treino, né? E daí isso vai fazer com que a pessoa passe bem desse primeiro platô. E eu diria que por perto dos 5 anos a gente começa a ver de novo um novo platô, que esse é um pouquinho mais difícil de passar. E daí isso vai depender... Olha lá. Então, esse daí, de novo, a solução é exatamente a mesma que a anterior. Voltou? Acho que... Voltou. Pode falar. Beleza. O nível de complexidade pro treinador aumenta e principalmente o nível de individualização aumenta. No primeiro platô, ainda mais complexidade. Nesse segundo platô de 5 anos, é a individualidade que começa a fazer a diferença. Então, se eu dou o mesmo programa de treinamento para você e para a Alissa, por exemplo, que eu estava dando o exemplo, não é interessante, porque vocês já chegaram num nível que agora eu preciso entender você. E daí, quando chega nesse momento, existe até o relacionamento do atleta com o treinador. O treinador conhece o atleta no nível pessoal, né? Então ele sabe, por exemplo, vai lá, está treinando o atleta não está com a cabeça boa, hoje não é dia de tentar carga pesada, vamos uma carga mais leve. Hoje o cara chega animado, acabou de conseguir uma coisa, moça, vamos tentar um arremesso mais pesado hoje? E isso é parte do treinador, mas também tem que vir do atleta. O atleta, ele começa a ter a necessidade de entender do próprio treinamento, saber escutar o próprio corpo, para saber qual é a hora de descansar, qual é a hora de treinar mais pesado, e daí quando essa sintonia entre o treinador e o atleta, a complexidade do treino é adequada, e o atleta tem um autoconhecimento, ele entende o próprio corpo, daí você pula esse segundo platô, que é o mais difícil, e daí você chega no platô dos 7, 8, 9 anos, que daí é o platô que realmente determina o seu potencial genético. Você chega muito perto do máximo que você vai poder conseguir, e daí sim você vai ter variações de percentual, às vezes para cima ou para baixo, dependendo de uma contusão, cai, de volta da contusão, a motivação está a 1000, passa. E isso, na verdade, a gente acreditava que esse platô normalmente era uns 26, 27, 28 anos. Se você pegar a literatura de levantamento de peso olímpico, é isso que fala. Mas a gente viu o Lu Xiaojun bater recorde mundial e de vida e ser campeão mundial aos 35 ano passado. Agora é ano passado já, né? O iraniano é a mesma coisa? O iraniano é a mesma... Ou seja, e isso não é só no levantamento de peso olímpico. Você pega o Roger Federer, o LeBron James e tal, a gente está conseguindo ver que os esportes de elite, com o avanço da qualidade da fisioterapia, do treinamento esportivo, das técnicas de cirurgia e recuperação de lesões e etc., os atletas estão empurrando essa idade um pouquinho mais para cima. Mas existe um platô, e o platô físico vem antes do da performance total. O Xiaojun já atingiu o físico, mas o mental dele que está sensacional, por isso que ele ganhou. Sim. Mas tem uma duração, logo o chinês mais novo vai passar ele, né? E o Federer tem uma limitação física, a cabeça dele é acima dos outros caras, né? Então isso faz parte da vida dos atletas. Cara, muito legal, assim, essa discussão tá muito rica, porque você está colocando elementos aí que todos eles, cada um deles merecia uma aula para a gente poder discutir esses elementos aí. Osmar, concordo com o que você disse. Em relação a esse platô,
a gente percebe que ele chega mais rápido para os esportes que dependem de potência e ele leva mais tempo para os esportes que você tem o tempo que for suficiente para poder aplicar a força lá, seja contra o implemento, contra o adversário. Então isso é uma verdade. Uma outra questão é que ao longo da vida, na dependência de como é que essa pessoa ela vive, a gente sabe que o desempenho é multifatorial, ou seja, ele depende desde todas as suas condições físicas, passando pelas suas condições psicológicas e chegando até o entendimento do porquê você realiza cada ação dentro do seu treinamento, que é o que a gente chama de preparação intelectual, que é uma coisa que muitos treinadores negligenciam isso, que é tornar o seu atleta uma parte consciente do processo que ele está envolvido, para que ele possa evoluir mais rápido, se dedicar mais, aplicar a força com a maior vontade, a maior velocidade intencional, todas as repetições, que são coisas que, se você não fizer no levantamento de pesos, isso vai reduzir a velocidade dos seus ganhos, talvez te fazer atingir um platô mais baixo. Uma última coisa que eu queria citar sobre isso, que é interessante, nesses gráficos que esse treinador mostrou dos atletas colombianos, uma coisa que me chamou a atenção é que a inclinação da curva nos primeiros anos é muito alta. Então eles atingem algo próximo do platô nos 3, 4 primeiros anos. Então aquilo ali me chamou a atenção porque não sei se aquilo tem a ver exatamente com o treinamento ou com o momento que essas pessoas foram selecionadas, talvez no momento em que eles são sensíveis para o desenvolvimento da força. Então tem mais aspectos aí que a gente precisa levar em consideração para poder definir esse tempo de platô, como você bem disse. E já que a gente está falando de treinar por muito tempo, né? A gente falou do Lu Xiaojun aí que está com 35 anos, a gente tem um exemplo do Pyrrhus Dimas, né, que encerrou com 37, se eu não me engano, algo próximo disso, com 4 Olimpíadas, e você também aí tem os seus momentos de atleta master no levantamento de pesos, né? Você até competiu no Open americano, foi em 2019? Isso, 2019. Legal demais, que deve ser uma experiência incrível, eu ainda pretendo subir naquela plataforma lá um dia. E aí eu queria te perguntar, Osmar, para você, cara, o que é ser atleta master? Né? Quais são as diferenças? Quais os cuidados que você tem que tomar e por que isso é importante? Legal. A primeira coisa é que o master normalmente, daí é quase certeza, ele não consegue fazer só isso, né? E no meu caso, eu tenho uma vida de dono de academia, então uma vida de empresário. Dentro da academia, eu tenho uma vida de treinador, e eu sou professor de uma universidade, a Embi Morumbi, onde eu oriento mestrado e doutorado. Então, eu ainda tenho meus orientandos, dou aula, etc, etc. Então, eu costumo dizer que essas coisas profissionalmente, elas vêm antes do meu atleta, né? E daí, quando sobra tempo, o Osmar atleta vai treinar. Então, embora eu tenha acesso ao peso, eu estou lá na academia às vezes o dia inteiro, eu não tenho tempo de pegar na barra, né? E daí isso faz com que a gente tenha que aprender a lidar com a falta de tempo. E na verdade, isso até que é bom, porque com o passar da idade, você não precisa de tanto tempo. Você tem que usar o tempo de forma mais inteligente, né? Então, a primeira coisa, eu acho que eu diria nesses últimos anos, que foram muito importantes, foi entender que eu não vou necessariamente ter a performance que eu gostaria, digamos assim. Sabe aquela coisa? Eu queria levantar aquele peso. Então, não. Essa é a primeira coisa que eu tive que quebrar na minha cabeça, né? Não necessariamente agora é uma vontade de bater o recorde de vida ou de... Não, eu quero estar levantando bem e eu quero estar saudável para poder competir. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que aceitar. E é difícil de aceitar. Mas quando a gente não aceita, a gente se machuca. Porque a gente não consegue dormir o suficiente, não consegue comer o suficiente e o corpo já não tem aquela mesma recuperação de quando eu tinha 20 anos. Eu estou com 40 anos, é o dobro da idade. Então, se o meu corpo antes eu treinasse 5, 6 horas num dia, no outro dia eu acordava, parecia que eu estava novo. Ia treinar mais 5, 6 horas. Hoje em dia eu treino 5, 6 horas para matar num dia, eu fico uma semana quebrado. Então, eu tenho que reduzir essa intensidade, né, e essa duração, mas eu não posso reduzir a intensidade a ponto de não conseguir estimular meu corpo para competir. Então, acho que essa é a primeira coisa. Como manter uma intensidade e por quantas horas ou por quantos levantamentos. Então, por exemplo, eu vou fazer um levantamento de 90% do meu máximo. Em quanto tempo isso é recomendável para algum atleta master? E por quantas Ou é possível, né?
Ou é possível, exatamente, né? Então, eu costumo dizer hoje em dia que eu só tento bater recorde ou tentar fazer movimentos muito pesados na plataforma de competição. O treino é treino. Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, Muito você bom. tem que trabalhar a tua cabeça para chegar confiante lá no dia, mas também, eu estava explicando isso outro dia, eu estava indo para essa última competição para os Estados Unidos, e daí eu conversei com uma atleta minha e falei para ela, ó, eu tenho chance de pegar terceiro lugar. Daí ela falou, pô, que legal, não sei o quê, mas por que você não vai para primeiro? Daí eu falei assim, porque no levantamento de peso a gente já sabe a pedida dos atletas. O primeiro, eu não tenho como chegar. Agora, é possível? Claro, é possível. Às vezes ele erra o peso dele lá, ou o que seja. Mas na minha cabeça eu sei que o nível que ele está não é o que eu posso chegar dela. Ah, não, isso é questão de, é o que você sempre fala pra gente, é determinação, é confiança e tal. Eu falei, não é assim. Então, por exemplo, se eu estou me preparando para levantar 120, 130 quilos, eu não posso chegar lá e pôr 160 quilos na barra. Não é assim que funciona no levantamento de peso. É diferente da luta, né? Que você pega um Matt Serra, fecha os olhos, dá uma no Georges St-Pierre e é campeão mundial. Depois, o peso é diferente. Eu tenho que respeitar meu corpo. Eu posso colocar um pouco a mais do que eu estou treinando. Mas se eu colocar mais que isso, é irresponsável, né? E eu posso me machucar e não é assim que funciona. Então, isso é uma coisa que é importante no levantamento de peso olímpico. A gente tem que reconhecer os nossos limites. E com a idade, esses limites ficam diferentes de quando a gente é mais jovem, né? Então, acho que isso é fundamental. Ajustar a cabeça para conseguir continuar competindo de forma saudável. E dentro desse contexto, pô, ainda quero bater recorde. A minha meta era ganhar uma medalha no Pan-Americano, ainda tenho essa meta. A Covid meio que atrapalhou toda essa minha Todo mundo, meta. né? Todo mundo, mas quem sabe depois que passar essa pandemia, eu volto a ter isso como meta e devagarinho, né? Então, essa acho que é um pouco da experiência que eu tive aí como master. Legal demais, Osmar. Para fechar esse tópico, o que você julga importante para quem está querendo começar a competir no Master? Ou seja, talvez tenha alguém aí que está ouvindo a gente, que já pratica o levantamento de peso, ou que pretende iniciar, e que talvez se sente inclinado a ter essa experiência competitiva. Se você pudesse dar um conselho para essa pessoa, que conselho seria? Vamos lá, eu vou dar 2. O primeiro é procura um bom treinador, tá? Porque é importante ter alguém que entenda do movimento para corrigir teu movimento, para que você faça movimentos que tenham longevidade, para que você consiga praticar por muito tempo sem se machucar. Porque às vezes você consegue fazer um levantamento pesado, mas se a técnica estiver errada, isso pode no futuro te trazer uma lesão. Então a primeira coisa... Por quantas vezes você vai conseguir repetir isso, né? Exatamente. Então, essa primeira coisa é encontrar um professor que entenda do levantamento para te orientar nesse caminho, né? E daí o segundo, eu acho que é tratar o levantamento como um exercício técnico, não como um exercício nem de força nem de potência. Preocupa em fazer o movimento mais bonito possível, né? E daí por isso que você precisa ter um professor para te mostrar o que é bonito para a gente, porque dentro do levantamento de peso olímpico existe uma técnica e essa técnica é bonita se ela atende certos padrões. E uma pessoa que não é do levantamento de peso olímpico, ela não consegue saber o que é bonito e o que não é bonito. Então você primeiro acha esse professor e depois você tenta fazer o movimento mais bonito possível. A carga é uma consequência disso. Se a sua técnica estiver bonita e você estiver treinando bonitinho, com consistência, você vai chegar no campeonato e você vai levantar uma boa carga. E daí isso vai continuar e você vai competir vários anos e vai dar tudo certo. É legal porque a gente faz uma relação, geralmente, dos exercícios competitivos com a força do sujeito, normalmente representada pelo agachamento, e a gente sabe que, por exemplo, uma técnica de snatch, ela é 65% mais ou menos de um agachamento pesado, e uma técnica de clean and jerk 80%, 85%. Esses 20%, esses 40% que sobra aí é técnica pura. Se você não conhece o movimento, se você não sabe explorar esse movimento, você vê para quem está iniciando, por exemplo, no CrossFit, que o atleta tem aproveitamento, por exemplo, de 35%, de 40% da força que ele tem disponível. Esses valores que você está passando aí de 80%, isso aí são para pessoas que têm a técnica. Justamente. Entendeu? Legal demais, Osmar. É isso aí. Muito bom. Assim, eu acho que foi rico isso aí. Eu queria te perguntar, cara, para a gente passar para frente, nosso tempo
já está aqui próximo de findar, sempre passa muito rápido, a gente se empolga aqui para poder discutir. Eu queria te perguntar, cara, assim, como é que você tem estudado aí essa questão do Covid-19? O que você tem feito com relação aos seus estudos, para depois eu poder te fazer algumas perguntas e quem sabe a gente deixar aqui algumas recomendações para as pessoas que estão nos ouvindo. Legal, cara. Então, como eu falei lá no comecinho, eu sou formado em matemática aplicada, primeiro de tudo, né? E daí, quando eu entrei para o mundo da engenharia biomédica, a minha ideia sempre foi tentar aplicar a matemática e a física para entender melhor as coisas que eu era curioso e, de alguma forma, ajudar, né? Então, isso me levou, primeiro, a estudar bastante as artes marciais, depois eu fui para o estudo de controle motor, em especial para idosos, e levou para o atual projeto maior de pesquisa que eu faço parte, que é o estudo de Parkinson. Então, a gente está tentando entender como a gente pode ajudar as pessoas que sofrem do mal de Parkinson. E daí, no meio desse caminho, você vai pegando várias ferramentas matemáticas e desenvolvendo o seu poder de dedução e de pesquisa, etc, etc. E daí, quando começou essa questão da Covid aqui em São José, eu tenho alguns amigos que são médicos, tenho alguns amigos que são da prefeitura, que estavam diretamente ligados com como a cidade iria lidar com esse problema. E eu cheguei para eles e perguntei, tem alguém fazendo os modelos matemáticos aqui em São José para tentar ajudar a prefeitura com isso? E todos eles me falaram que não tinha. Que é o de se imaginar que na maioria das cidades não tenha. Hoje em dia não existe uma cadeira na prefeitura para cientista, né? Matemático Justo. Aplicado. Não existe. É o que eu costumo dizer, as pessoas dão muito pouco valor para a ciência, né? Então, e num momento desse, a gente vê o quanto que a ciência poderia ajudar. Mas a ciência, até no momento desse, parece que não serve para nada. As pessoas estão muito mais politicamente envolvidas em brigas que às vezes não fazem sentido nenhum. E os cientistas estão gritando e etc. O resultado está na cara de todo mundo, mas ninguém quer olhar para esse resultado, né? Ninguém quer ver. Então é muito complexo. Então, nesse momento, isso acho que agora já faz uns 50 dias, 60 dias, eu meio que pausei as minhas outras pesquisas, a academia acabou fechando por questão da quarentena, e acabou que eu pude desenvolver pelo menos umas 16 horas por dia no assunto da Covid, né? E a minha vontade inicial era chegar primeiro no número de leitos de UTI que a gente precisaria na próxima semana, daqui uma semana ou daqui 2 semanas. Porque daí eu pensei, se eu conseguir chegar nesse número com uma certa confiança, eu ligo para a prefeitura, falo para o meu amigo, você vai precisar de mais 200 leitos para a semana que vem. Então, essa era a ideia original. Com o passar do tempo, a gente já está conseguindo fazer esse tipo de previsão, mas a gente começou a entrar num outro dilema, que é como ajudar as pessoas a saírem do distanciamento social e até que ponto a gente precisa do distanciamento e em que nível que a gente precisa do distanciamento, porque em algum momento as sociedades precisam abrir, né? E a gente vê isso acontecendo no mundo, na Europa, etc, etc. Mas não é só abrir, tem que abrir com um plano, tem que abrir com uma certa... É o como abrir, né? E dentro do como abrir, existem vários pesquisadores da área de modelagem matemática que vêm propondo as maneiras mais eficientes de abrir, né? E a gente conseguiu meio que fazer parte desse mundo. A gente publicou um artigo no Journal of Clinical Virology, que é um journal da Elsevier americano, e hoje em dia eu diria que tem 3 métodos que foram propostos, o nosso é um deles, para como sair do distanciamento e como, vamos dizer assim, como usar o distanciamento nos próximos 2 anos ou até quando a vacina sair, né? Então hoje esse é o foco principal da nossa pesquisa. Cara, legal demais. Uma questão que a gente tem levantado aqui é a seguinte, né? Hoje a gente está passando por uma revolução cultural, porque mesmo quando as atividades puderem ser realizadas novamente, os cuidados adicionais continuarão sendo mantidos, porque a gente não tem como conter a propagação do vírus até que se tenha uma vacina. Inclusive, me parece que já temos casos de reinfecção em alguns lugares. Então, mesmo para quem já está teoricamente imunizado, essa pessoa ainda pode ser acometida pelo vírus num segundo momento, numa segunda vez. E aí, a gente está passando aqui em Belo Horizonte agora pelo primeiro processo de reabertura. Belo Horizonte foi uma cidade que se fechou muito rápido, muito cedo, e permaneceu fechada por muito tempo. Então, essa semana, a gente teve aqui os primeiros
a reabertura parcial de alguns setores do comércio. Academias ainda não, mas as pessoas já começaram a transitar novamente. E aí, pensando nisso, baseado nos seus resultados, no que vocês vêm observando, o que é que você poderia dizer para as pessoas que estão retomando a vida no ambiente público? Vocês chegaram a alguma conclusão a respeito de procedimentos que poderiam minimizar a propagação do vírus durante esse período de reabertura da sociedade? Não resultados nossos, né? A gente acabou lendo muito sobre isso, porque isso faz parte do que a gente tenta modelar, né? Então, os nossos resultados em especial, eles dizem respeito a quantas pessoas deveriam poder voltar e qual seria o distanciamento ideal, né? Então, vou falar primeiro das nossas soluções e daí eu entro na pergunta que você disse. Então, a primeira questão é o seguinte, um estudo da Science sugeriu que a gente deveria fazer o que a gente chama de distanciamento social intermitente. Então, a gente mantém o distanciamento social num nível muito alto, que na verdade é um nível mais alto do que o Brasil conseguiu, mas muitos países conseguiram de forma voluntária, que nem o Uruguai, que nem a Suécia. Então essa é a primeira questão que acontece no Brasil. O distanciamento social por parte da população não foi tão grande quanto em outros países. E eu acredito que isso seja justamente pela quantidade de loucura e falta de informação e excesso de informação que todo mundo recebe, porque até hoje eu escuto gente achando que o vírus não existe, que é um complô político. Então as pessoas ficam sem saber o que fazer, né? Mas então nos outros países onde você tem uma coerência maior entre todas as pessoas que estão falando, seja políticos, mídias e cientistas, eles se conversam melhor, as pessoas entendem o porquê e acabam aderindo mais rapidamente, né? E daí, essa é uma questão. Então, eles sugeriram você manter por uns 60 a 80 dias um nível muito alto e depois 60 dias em zero. 60 dias alto, 60 dias zero. É o que a gente chama de distanciamento social intermitente. Um outro trabalho, que esse saiu no European Journal of Epidemiology, eles sugeriram a mesma coisa, só que com janelas de tempo diferentes. Então, eram 50 dias com bastante distanciamento, 30 sem. 50 sim, 30 sem. O que a gente fez? A gente modelou todas as possíveis cenários de janelas de diferentes dias e diferentes intensidades. 40%, que é mais ou menos o que tem no Brasil hoje em dia. 50%, que tem mais ou menos hoje em dia no estado de São Paulo. 70%, que seria o mundo ideal. E daí a gente oscila isso com 0, ou com 20, ou com 30. E daí a gente fez 200 mil casos possíveis, de todas as janelas possíveis, e comparou com uma ideia nossa, que foi fazer assim. Você começa com 40, desce para 20, desce para 10, desce para 5, volta para 40. A gente chamou isso de um degrau, né? E o degrau Sim. bateu todas as outras estratégias que a gente calculou. Por quê? Como bateu? Ela foi o cenário que conseguiu o menor desvio, o menor distanciamento social médio para conter a pandemia. Então, essa é o objetivo, e foi assim que a gente está tentando chegar no quê? Qual é o mínimo possível de distanciamento? Porque o distanciamento tem outros problemas. São os problemas econômicos, os problemas de depressão, e etc. Ou seja, a gente quer diminuir o distanciamento social e conter a pandemia. Então, isso é o que a gente vem tentando fazer. E dentro disso, a gente notou que exatamente o que pode ajudar as pessoas a diminuir o distanciamento é como elas agem fora de casa. Na verdade, o que a gente notou é que como elas agem em casa faz muita diferença também. Então, por exemplo, se você está em casa, teoricamente está isolado, mas você pediu uma pizza, você já não está mais isolado. Porque o cara que está entregando a pizza para você, ele está entregando a pizza na cidade toda. Se você pegar a maquininha, colocar lá o teu dedo no display, ir lá e comer a pizza, você teve um altíssimo risco agora, porque esse cara acabou de dar essa maquininha para o teu vizinho e para o outro cara. E ele acabou de rodar a cidade inteira com a mesma maquininha. Eu vejo que tem gente que coloca um plástico na maquininha, mas se o cara não higienizar aquele plástico, não adianta também, né? Então, essa é a primeira coisa. Se você está em casa, você não está 100% seguro, mas você diminui muito a probabilidade de entrar em contato com alguém que esteja infectado, né? Agora, se você sai de casa, daí tem algumas coisas que são fundamentais, né? E isso a gente está vendo espalhado no mundo inteiro. A primeira coisa, se você tem qualquer tipo de sintoma, pode ser um nariz escorrendo muito pequeno, uma garganta arranhando muito pequena, uma dorzinha de cabeça estranha,
que você tem certeza que não é o Covid. Você fala, todo ano eu tenho isso, é só um resfriado. Você não deve sair de casa. Essa é a primeira coisa. Porque pode ser Covid, e se você tiver com a Covid, você tem a potencial de espalhar isso para muita gente. Né? Então isso está acontecendo muito, isso está acontecendo em lugares que não era para acontecer, e às vezes você tem uma região que parece que está contido, e daí começa a crescer casos de novo, por causa que os sintomas eles não são uniformes. Tem pessoas que são saudáveis e de repente estão à beira da morte se não forem atendidas. E tem pessoas que vão coçar o nariz e está tudo bem. Então essa é a primeira questão. Toma muito cuidado com qualquer sintoma, fique em casa. Se você não tem sintoma nenhum, você vai sair de casa. E daí qual que é o principal cuidado? Eu diria que o principal cuidado, antes ainda da máscara, é a distância que você se coloca das outras pessoas. Né? Então não adianta também você estar com a máscara e estar colado no cara, falando com ele, encostando e tal. Então a primeira coisa é a distância. E a distância é muito difícil para o brasileiro. Porque o brasileiro é muito caloroso, a gente quer cumprimentar, a gente quer abraçar, e ainda mais saindo de uma quarentena, porque tá todo mundo socialmente dengoso, assim, entendeu? Com necessidade de toque físico, né? Necessidade de um abraço, tá ligado? Você encontra um amigo teu na rua que você não vê há 40 dias, você quer abraçar. A gente é muito caloroso, né? Então isso eu acho que é o mais difícil pra gente, mas tem que acontecer. A gente tem que voltar, para quem for voltar, e na hora que for voltar, isso depende de região para região e de profissão para profissão, mas mantendo esse distanciamento pessoal. Então, isso é fundamental. Tá? A segunda coisa seria o uso das máscaras. Né? Então, na maioria dos lugares no Brasil, o uso está sendo obrigatório, então é uma coisa que a gente não precisa se preocupar tanto. Então, imaginando que a pessoa está usando a máscara, não pode encostar na máscara. Então, você vê gente que está com a máscara e o cara vai falar com você, ele tira a máscara, daí ele puxa para baixo, o nariz para fora, entendeu? Daí ele põe a mão na máscara e coça e encosta na máscara. E daí essa máscara, infelizmente, ela não está ajudando muito, né? Então, assim, a primeira coisa, distanciamento pessoal. Segunda coisa, usar a máscara da forma correta, né? E a terceira coisa são os cuidados de higiene que normalmente a gente já deveria ter, mas que a gente não tem. Então, vamos para o nosso centro de LPO agora. Eu costumo dizer, o pessoal vem na minha academia lá, a gente está lá dando aula, etc. O cara vem de outro lugar, ele vai e mete o pé na barra. Daí a gente fala pro cara, pô, cara, não põe o pé na barra. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Daí o cara fala assim, pô, por que não, coach? Eu falo assim, ó, se você um dia for num centro de LPO e colocar o pé na barra, o professor de LPO vai achar que é falta de respeito. É que nem você pisar no tatame. Entendeu? E daí ele vai falar, você treina com o Osmar? Pô, o que o Osmar tá te ensinando? Opa, voltei. Isso é o que eu costumo dizer. Voltou. Então, assim, eu não... Eu falo assim, cara, eu não quero que você vá lá e o cara ache que o seu professor não te ensinou nada, tá? Mas isso vem de, 1800, dos primeiros livros que fizeram sobre cuidados básicos de higiene, né? Então você está correndo na rua, você vem com o teu pé todo sujo, coloca na barra, eu vou colocar a mão na barra e vou pôr no meu rosto. E daí, então assim, esses cuidados básicos de higiene, então o cara vai no banheiro, a gente fala assim, a gente fica zoando, pô, o pessoal vai no banheiro na academia, não lava a mão, como que a gente vai conter a pandemia agora? Então, esses cuidados básicos de higiene são fundamentais. E daí você vê que em países onde você tem um nível educacional melhor, que a galera está escutando as sugestões e tal, eles estão conseguindo abrir e, ao mesmo tempo, conter um pouco a pandemia. Agora, infelizmente, a melhor maneira de conter a pandemia abrindo é fazendo um sistema de muitos testes. Você testa muitas pessoas e rastreio. Então você você rastreia todo mundo que estava perto da pessoa que foi infectada. Isso é a melhor solução para um retorno. Mas isso não está acontecendo e provavelmente não vai acontecer no Brasil. Porque a gente está com muito pouco teste e muito pouco dinheiro investido em tecnologia de rastreamento. Então, como a gente pouca motivação em testar, né? Exatamente. Então, como a gente provavelmente não vai conseguir lidar com isso, a gente tem duas armas, que é quem pode fica em casa e quem não pode, siga à risca esse distanciamento pessoal, máscara e higiene. Acho que essa é o melhor conselho que eu posso dar. Cara, muito legal. Assino embaixo novamente. Eu acho que tudo que você falou aí foi muito rico e vai aí de encontro, né, corrobora todos os pensamentos que vinham sendo propagados aí pelo Ministério da Saúde enquanto a gente tinha acesso a essas informações. Então eu acho que é isso.
é manter todas essas questões de higiene e cuidados que a gente vai sair melhor dessa. Osmar, eu vou te agradecer porque a gente já está perto de cair. Muito obrigado, cara, pela participação. Acho que eu vou te chamar de novo para a gente discutir outros assuntos, cara. se você topar. Certeza, foi um prazer enorme, cara, a gente poder dividir esse tempo juntos. Espero que vocês tenham gostado. E boa noite a todos, um abraço. E quem quiser, segue o Osmar lá para poder acompanhar o trabalho dele. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Almeida. Falou, cara. Valeu.